Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Bíblia Aberta, onde, como sempre, a Bíblia está aberta e é o objeto do nosso estudo. Como sabe, quero sempre recordar que estamos disponíveis em diferentes plataformas, no canal 186 da Mel e também no canal YouTube da Novo Tempo Portugal, assim como nas ondas da Rádio RCS, na frequência 91.2. Chegamos hoje ao final desta temporada onde estudamos o Evangelho de Marcos. Esta semana vamos ver como a crucifixão de Jesus destruiu as esperanças dos seus discípulos em grande medida. Foi um fim de semana sombrio, digamos assim, para eles em particular, dado que não só tiveram que lidar com a morte do seu mestre, mas também temiam pela sua própria vida, pela sua própria existência. Ora, em Marcos 16, que vamos ver hoje, o capítulo final do seu Evangelho, vamos ver aquilo que se seguiu então a seguir à morte de Jesus. Mais uma vez, dou as boas-vindas ao nosso painel residente, Pastor Hortelinda, muito bem-vinda. E a Tiago, obrigada. Também está aqui o pastor Pedro Esteves, muito bem-vindo também. Olá, Tiago. E também o nosso convidado especial destes últimos 3 episódios, o pastor Rubem dos Santos, obrigado por estares connosco também. Olá, Tiago. Ora, muito bem, vamos então falar já sobre este último capítulo deste Evangelho. Pedro, o foco é que lá está na ressurreição de Jesus, não podia deixar de ser, não é verdade? A mensagem da ressurreição, podemos dizer, Pedro, é essencial para a Igreja Cristã, podemos até mesmo dizer que sem a ressurreição de Jesus não haveria cristianismo nenhum, não é verdade? Ora bem, será que a ressurreição, falando da ressurreição de Jesus em particular, será que isto é apenas uma questão de fé? Ou será que temos evidências históricas deste incrível acontecimento? Bom, não há dúvida que o relato da ressurreição é fundador para o cristianismo e que a fé é a essência da nossa forma de nos relacionarmos com o tema da ressurreição, o relato da ressurreição. Portanto, nunca será substituída a fé nesta história maravilhosa por qualquer outra forma ou manifestação. No entanto, podemos dizer que é possível argumentar a favor da história da ressurreição. O que quer dizer que as duas coisas não são incompatíveis. Aliás, como muitos outros temas relacionados com a Bíblia ou com o conhecimento, se quisermos até a narrativa que a Bíblia propõe. Nós, quando falamos de criacionismo, por exemplo, obviamente que crer que todas as coisas existem porque Deus as criou exige fé, é um ato de fé. Mas existem um conjunto de evidências, postulados, que nos permitem apologeticamente defender a ideia de que Deus existe e que Deus é criador. Certíssimo. Portanto, uma coisa não invalida a outra. E é o caso também para a ressurreição. É possível argumentar, como dizia, a favor da ressurreição. Vou partilhar aqui convosco 3 ou 4 argumentos básicos, aqueles que o tempo também nos permitir, mas que considero que são muito relevantes. Vamos ao primeiro deles, talvez um dos mais clássicos, que tem a ver com a completa mudança de atitude dos discípulos. Um dos argumentos fortes a favor da narrativa bíblica, aliás, toda ela, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que globalmente o que nós temos na Bíblia são histórias, nós percebemos que a Bíblia tem uma característica de ser uma epopeia anti-heroica. Habitualmente, eu vou explicar o que quero dizer com isto. Habitualmente, os escritos epopeicos, que nós também temos em Portugal, não é? Os Lusíadas são a nossa grande história epopeica, e quase todas as grandes civilizações no mundo têm esses grandes poetas que escreveram a sua história de uma forma extraordinária, ou até alguns que são historiadores, mas que existem evidências de que registaram a história numa perspectiva de glorificar os seus grandes heróis. Ora, a Bíblia é um livro, neste sentido, completamente anti-sistema. Porque a Bíblia tem os seus heróis, mas, curiosamente, quase que bate, permita uma expressão, em todos os seus heróis. Os heróis do Antigo e do Novo Testamento são homens e mulheres dos quais a Bíblia conta verdades às vezes muito complexas sobre os seus defeitos, sobre as suas falhas de caráter, mesmo sobre os defeitos da sua relação com Deus. Tudo isto quase que atinge o seu auge na história dos discípulos. Porquê é que eu digo que atinge o seu auge? Porque os evangelhos, que são os relatos sobre a história de Jesus, foram escritos por eles. Ou diretamente, em alguns casos, é o caso de João, ou Mateus,
ou indiretamente, como Marcos ou Lucas, que não foram diretamente discípulos de Jesus, mas que ouviram, foram buscar informação, e, portanto, têm relatos na primeira pessoa. E o que nós encontramos nos Evangelhos chega a ser desconcertante, porque os discípulos são apresentados do princípio ao fim dos Evangelhos com os seus defeitos, fraquezas, histórias em que duvidam de Jesus, histórias em que lutam uns e os outros para serem os maiores. E agora, chegamos ao final, como estamos a estudar todo o período da paixão de Cristo, o seu julgamento, a sua morte, e os Evangelhos não escondem, não glorificam os discípulos como homens de grande fé. Não, dizem que eles eram mentirosos, traidores, blasfemos. Esta é a realidade que é contada, que fugiram, enfim. Coloca-nos um quadro em que os discípulos são apresentados como pessoas que não estiveram sequer à altura dos acontecimentos. Ainda eu próprio falava aqui no último episódio sobre o momento em que Jesus vai para o Getsemane precisar do apoio dos discípulos. E, quer dizer, os que lá estavam é que tiveram que contar isto. Esta é que é a coisa interessante. Só lá estavam 3 discípulos, Pedro, Tiago e João e Jesus. Quer dizer que para isto estar escrito, eles ou contaram ou escreveram eles próprios sobre o que aconteceu. Exatamente. Portanto, se eles fizessem um pacto de silêncio sobre tudo o que aconteceu, o que é que eles faziam? Não vamos dizer a nossa vergonha que ficámos a dormir, não vamos contar isto a ninguém. Mas estava os 3 terem combinado entre eles, não é? E pronto, e já ninguém escrevia isto. Marcos, que teve que ouvir isto, provavelmente o apóstolo Pedro, que terá sido o seu mentor, digamos assim, era só o Pedro não lhe contar esta história. Exato. Esta, por exemplo, que estou a referir. Ora, o que é que então, onde é o ponto? Porque ainda não estou a falar da ressurreição. É para dizer que a narrativa dos Evangelhos tem uma enorme credibilidade por várias razões. Há outras que são as mais do ponto de vista histórico, arqueológico, etc. Os dados que recebemos, informações. Mas, no entanto, aqui chegamos a um ponto em que os discípulos são apresentados de uma tal forma que nós percebemos a fraqueza e a fragilidade destes homens. No entanto, eles passam do medo para a coragem, da traição para a proclamação. E, portanto, é preciso questionar como é que o mesmo relato é honesto em contar as fraquezas e fragilidades dos discípulos e em depois revelar que, por causa precisamente da história da ressurreição, eles passaram a dispor a sua própria vida, se necessário fosse. Para quê? Para contar a história que voltaram a ver Jesus. Mas os Evangelhos são tão verdadeiros sobre isto que dizem o quê? Dizem que os discípulos duvidaram e não acreditaram nos primeiros relatos da ressurreição. Exato. Nós temos pelo menos 2 evidências disto. Quando as mulheres, Maria e as mulheres, foram as primeiras a ter evidência, vieram contar aos discípulos e eles não acreditaram. Isto está registado. Ou seja, o que nos mostra o quê? Que o normal era que esta história não fizesse sentido. Claro. Não é normal ressuscitar, não é? Claro. Portanto, eles duvidaram. E depois temos o célebre caso de Tomé. Não está registado aqui em Marcos, não é? Mas de um dos discípulos que claramente duvidou e quase que ironizou de agora é que ele está vivo, quer dizer, se era para estar vivo, ficasse vivo, não é? Quer dizer, há quase essa ironia. Então nós vemos o quê? Que os mesmos discípulos que passam por todas estas peripécias depois enfrentam o martírio, a perseguição, a morte mais vil e cruel na maioria deles e basicamente eles mantêm a história e a narrativa da ressurreição. O que quer dizer que para um grupo de homens que são verdadeiros, contam a sua história, ou seja, têm credibilidade do ponto de vista da sua narrativa, a seguir darem a sua vida, nós temos que imaginar o seguinte. Então, para eles darem a sua vida por uma mentira, nós estaríamos a falar de homens completamente loucos. Exatamente. Portanto, não há razoabilidade na ideia de que homens que contam a verdade sobre a sua história, depois a seguir fossem defender uma mentira. Exato. Seria uma insanidade coletiva. A insanidade era coletiva. Mas depois nós temos, claro, um conjunto de razões que podemos juntar, obviamente. Há um conjunto de aparições de Jesus após a ressurreição. Essas aparições estão relatadas e contam o quê? Que diversas testemunhas viram, confrontaram-se com Jesus, o que significa que a variedade e o número de testemunhas que nós temos diminuem, do ponto de vista da probabilidade, a possibilidade de haver aqui ou uma mentira ou uma alucinação, digamos, coletiva. Porque existem diversas testemunhas de pessoas que não só corroboram a história, como, não podemos esquecer isto, mais tarde poderiam aparecer
a desmistificar a história, a dizer isto não é verdade. Aliás, termino com isto. Há um conjunto de hipóteses que se colocam para pôr uma alternativa à ressurreição. Como é que se criou então este mito? A verdade é que poderíamos dizer assim, o corpo desapareceu. Vamos assumir que o corpo desapareceu mesmo, porque há uma evidência testemunhal de que isso aconteceu. Uma hipótese seria, os romanos levaram o corpo. E, portanto, depois os discípulos o que é que fizeram? Criaram então um mito para criar ali uma força ao movimento do cristianismo, mas os romanos é que tinham o corpo. Se isto fosse verdade, então reparem, os romanos são eles próprios agentes de perseguição aos cristãos, porque não crerem nada que aquele movimento que se tornou muito forte surgisse. Ora, se os romanos tivessem guardado, escondido o corpo de Jesus, então era muito simples. Eles faziam o corpo aparecer. E afirmariam publicamente, está aqui o corpo de Jesus, é só ver. Exato. Se o corpo tivesse sido roubado, vamos dizer assim, usado pelos líderes judaicos, a situação seria um pouco semelhante. Ou seja, eles então estariam a permitir, eles ficaram até confundidos com esta história toda, se eles tivessem roubado o corpo, na verdade estariam a criar condições para que o cristianismo acabasse por esmagar o judaísmo. E finalmente, a terceira hipótese era, os discípulos de Jesus roubaram, esconderam o corpo, ele não estava nada ressuscitado, e então criaram o mito. E neste caso nós teríamos pessoas que deram a sua própria vida por uma mentira que eles próprios teriam construído. Exatamente. Logo, é razoável concluir que a mais verosímil e provável de todas as histórias ou narrativas possíveis é que milagrosamente Jesus ressuscitou e isso criou as condições para criar não o mito, mas para criar um movimento, como se tornou a Igreja Cristã. Explica muito daquilo que aconteceu no primeiro século, a instituição da própria Igreja Cristã e tudo mais, e o impacto que ela teve, não apenas a nível local, mas, obviamente, a nível global. Ora, muito bem, Hortelinda, uma das mensagens que nós encontramos, portanto, neste relato é o papel, portanto, das mulheres, em particular, no momento tão importante como este. Portanto, será que há aqui algum significado no facto de terem sido as mulheres as primeiras a ver o sepulcro vazio, a receberem a mensagem de que Jesus estava vivo, a ficarem incumbidas da missão, portanto, de anunciar a boa nova da ressurreição? O que é que nos podes dizer em relação a isto? Há certamente mais do que um significado, não é? As mulheres tão negligenciadas, desprezadas pelos homens, não é? As mulheres, que no dizer do grande Pitágoras, esse filósofo grego que conhecemos bem, ele disse que existe um princípio bom que criou a ordem, a luz e os homens. E um princípio mau que criou a desordem, a escuridão e as mulheres. Portanto, esta era a concepção que havia no mundo sobre as mulheres e também em meio judaico também não era realmente muito melhor. Então, elas, as mulheres, vão desempenhar na vida de Jesus um papel muito importante, já desde a sua encarnação. Certo. O verbo para encarnar, Deus só precisou de uma mulher. Claro. Não foram necessários homens. Como homem, Jesus só teve mãe, não tinha pai. Jesus nega também a ideia de que a mulher, uma ideia que durou até há bem pouco tempo, não é? Que teve a infelicidade de ser a segunda na ordem da criação, é uma pessoa de segunda classe, não é? É importante pensarmos que na ordem da criação os macacos vêm antes do homem, não é? Porque é que o Senhor terá escolhido então as mulheres para serem as primeiras testemunhas da sua ressurreição? Motivo muito prático, certamente elas, como eram negligenciadas, ninguém lhes dava importância, ninguém reparava nelas, elas estavam mais livres a nível do movimento para poderem voltar ao sepulcro naquela madrugada, não é? Elas voltaram ao sepulcro, ninguém se ocupava delas e elas tinham essa liberdade. Em segundo lugar, podemos dizer que Jesus as escolheu porque, sob o plano afetivo, as mulheres sempre estiveram mais ligadas a Jesus. Ainda hoje, a maior parte da igreja são mulheres, 2/3 de mulheres para 1/3 de homem. E a relação da mulher com Deus é uma relação muito mais baseada no afeto, numa relação afetuosa, de intimidade, do que propriamente racional, teológica ou tudo isso. E porque esse amor dá ousadia.
não é? As mulheres foram ousadas e naquela manhã elas foram ao sepulcro, sozinhas. Elas perguntavam-se quem nos ajudará a tirar a pedra, porque não tinham ninguém. Não houve homem nenhum que realmente se tenha proposto a acompanhá-las e a ir com elas para as ajudar. Então eu penso que Jesus quis premiar esta dedicação das mulheres, quis premiar esta força espiritual que as mulheres buscam e que as mulheres têm e que é indispensável na igreja, não é? E depois, um outro aspecto que é também muito importante é que o testemunho das mulheres constitui, de alguma maneira, um pouco o que dizia o Pedro há pouco, um testemunho muito válido sobre a ressurreição. Quer dizer que se alguém tivesse inventado a história da ressurreição, nunca iria dar o testemunho a mulheres, porque as mulheres nem sequer podiam testemunhar em tribunal, ou seja, o seu testemunho não era válido. Portanto, ao escolher as mulheres para serem testemunhas realmente da ressurreição, Jesus tem a absoluta certeza de que a sua mensagem, o seu evangelho vai triunfar. E ao mesmo tempo, ele vai restaurar a mulher no seu papel, não apenas de esposa, dona de casa e mãe, não é? Como tantas vezes lhe diziam que o único papel da mulher é realmente ser boa parideira e ser uma boa mãe. Jesus vai lhe dar realmente outros atributos, e Jesus vai afirmar, alguns anos antes daquilo que disse Paulo: porque todos os que fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. E nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E foi para esta unidade da Igreja que Jesus quis trazer as mulheres, que levou tantos séculos a reconhecer-se isso, não é? Verdade. E ainda hoje há alguns lugares em que isso não é reconhecido. Verdade. Portanto, transformar de facto aquela que seria a Igreja cristã, não na continuação da filosofia religiosa judaica, que era exclusivista, mas agora inclusiva de todos aqueles que procuram a salvação. Comunhão humana de todas as pessoas, independentemente da crença, da situação social ou do género. Muito bem. Obrigado, Hortelinda. Ruben, vamos aqui agora para uma questão que é se calhar um bocadinho sensível, mas que é também importante ficar clara, porque nós vamos aqui encontrar uma dimensão que é relevante, porque vai-se ligar com a prática da guarda de um dia de descanso. Ora, por um lado temos a indicação de que as mulheres e os discípulos, portanto, guardaram o sábado, não há dúvidas nenhumas em relação a isso. Depois, como foi no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou, alguns cristãos acabam por usar, portanto, exatamente este argumento, esta justificação, para dizer que o domingo, ou seja, o primeiro dia da semana, porque a palavra domingo não aparece na Bíblia, não é verdade, mas que se tornou mais importante que o sábado. Ruben, o primeiro dia da semana, afinal de contas, muito diretamente, ganhou estatuto agora de dia do Senhor por causa da ressurreição de Jesus? Essa é uma pergunta muito importante, porque nós sabemos que não há nada que nós possamos fazer para garantir a salvação, porque ela só advém pelo sacrifício de Jesus. No entanto, há alguns conceitos que são divinos, instituições que são divinas, que indicam identidade e indicam um propósito relacional. Ou seja, toda a questão do sábado, ela acontece logo na semana da criação. O sábado é o culminar, é o fecho de uma semana da criação, em que Deus realmente não cria nada, não cria matéria, não cria nenhum animal, não cria vida, mas institui um dia. Institui um dia que era basicamente a celebração daquilo que foi feito. Não é? Era um dia de... é interessante porque o próprio termo Shabat, ele na sua condição primordial, ele significa separação, não é? Ou nesse caso, separação não, significa descanso, mas é um descanso de desfrutar, é isso que eu queria dizer. Ou seja, o sábado é basicamente isto no contexto da Semana da Criação. Deus olha para trás e desfruta. E isto é o descanso do Shabat. Só que ele não desfruta sozinho, porque nós sabemos muito bem que, biblicamente, a humanidade é criada no dia anterior. O que quer dizer que o sábado tem uma função relacional entre Deus como Criador,
com as suas criaturas, Certo. e as suas criaturas com Deus, em que as criaturas reconhecem que Deus é Criador. Esta é a função do sábado. É identitária, é relacional, mais do que qualquer exigência da parte de Deus que tenha a ver com salvação. Agora, é importante. Porquê? Porque quando nós reconhecemos o sábado como um elo entre Deus e nós estamos a reconhecer que realmente aceitamos que Deus é soberano e é o nosso Criador. Esta é a função do sábado. Agora, semanalmente, o sábado faz-nos olhar para isso mesmo, olharmos para trás, desfrutar da criação e saber que somos criaturas de Deus e o aceitamos como tal. Agora, nós sabemos que Deus é imutável, tudo aquilo que Deus faz não precisa de mudar, não é? Vemos que acontece, o dia da ressurreição acontece no primeiro dia da semana, que no nosso contexto nós chamamos de domingo. Nós devemos, eu até posso ser ousado e dizer que nós devemos celebrar o dia da ressurreição de Cristo. O que nós não devemos fazer é celebrar o dia, ou observar o dia em que Cristo ressuscitou. São coisas diferentes. Exato. Nós celebramos a ressurreição de Jesus, porque ela faz parte de um contexto redentor. Mas nós não temos que, mais uma vez lá está, os seres humanos gostam de aplicar e projetar a sua religião em coisas e gostam de atribuir ao dia em si um significado que não é identitário, nem diz respeito à adoração, nem à identidade, né? Mas diz respeito a uma importância escatológica e redentora, em que Jesus, que descansa ao sábado, Exato. decide, como estava então profetizado por ele mesmo, ressuscitar no primeiro dia da semana. Exato. Agora, nós biblicamente não temos nenhum texto que diga que Jesus tenha mudado o dia da adoração, o dia da celebração semanal da criação em nenhum momento. Não há nenhum texto. Aquilo que acontece é, na verdade, algumas reuniões que acontecem Sim. dos discípulos que se reuniam quase todos os dias da semana, em que há alguns textos que realmente diz que no primeiro dia da semana eles partiram um pão, etc. Ou seja, estavam a jantar, estavam a fazer as suas santas ceias, também a um domingo, como fariam noutros dias quaisquer, mas isso não é mandatório. Claro. Isso não é nenhuma ordenança explícita da parte de Deus que tenha mudado alguma coisa, que tinha uma função que vai desde o início até o fim. Exato. Porque nós sabemos que, não sendo Deus não sendo um Deus de mudanças, também percebemos que no final dos tempos o sábado também terá um propósito de definir quem é quem. Exato. Porque no contexto apocalíptico, neste caso do livro do Apocalipse, nós percebemos que tudo se baseia na adoração. E a adoração consegue-se perceber através daquilo que nós reconhecemos como Deus. E a forma como nós temos de reconhecer Deus como Criador é somente através de um dia. É o dia que diz respeito à criação, em que admitimos Deus como nosso Criador. Portanto, biblicamente não podemos, Exatamente. se quisermos ser honestos teologicamente, Contexto, não é? etc., não podemos dizer que houvesse alguma mudança. Exatamente. Voltando aqui um pouco àquela questão de lógica que ainda há pouco eu usava a propósito da pergunta, seria absolutamente ilógico que, se porventura o primeiro dia da semana fosse projetado por Deus para substituir o valor e a prática relacional do sábado no sétimo dia da semana, seria totalmente incompreensível que Jesus não o tivesse dito em primeiro lugar. Claro. Quando Jesus deu indicações práticas aos discípulos e à igreja, diversas. Ele chegou a dizer que a partir de agora, a Páscoa, já falámos aqui em episódios anteriores, agora tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto sempre em memória de mim. Claro. Sabemos que graças a isso os discípulos passaram a fazê-lo. Claro. Sabemos que Jesus deu indicações específicas, por exemplo, a sua última palavra aos discípulos antes de partir é para que eles vão e sejam testemunhas e partilhem o Evangelho. Ou seja, Jesus deu indicações específicas para a vida cristã e não daria uma indicação em nenhum momento sobre um facto tão relevante do que seria a passagem de uma, que seria então, nesse caso, uma tradição judaica para uma tradição cristã. Mas ainda a isto junta-se o facto de que os seus apóstolos
escreveram umas dezenas de cartas, a maior parte delas, com indicações práticas para a vida dos crentes, a lidar com vários problemas da prática cristã, e em nenhum momento o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Tiago, Judas, em nenhum momento, nenhum discípulo diria claramente, olhem, não se esqueçam que este é que é o dia, esta é a forma de celebrar. Nós percebemos que seria completamente irracional a ideia de que os discípulos e Jesus Cristo, que ensinam sobre tantas coisas, não ensinariam uma coisa que seria então essencial e disruptiva. Porque o ensino tornar-se especialmente relevante porque ele seria disruptivo em tudo em relação àquilo que os próprios discípulos tinham vivido. E é curioso, porque se houvesse realmente um mandato por parte de Jesus Cristo para que houvesse uma mudança do sábado para o domingo, nós sabemos que depois os apóstolos, neste caso o apóstolo Paulo, continuava a ir à sinagoga ao sábado e eles próprios estariam a incorrer num pecado que era de estar a continuar a observar o sábado como dia da e a transmitir criação. uma mensagem errada, digamos assim, não é verdade? Portanto, essas atividades de sábado não implicam de forma nenhuma uma transferência da solenidade do sábado para o primeiro dia da semana, neste caso. Eu queria dizer ainda que a questão da ressurreição, ela é real. A ressurreição é muito importante. Mas como já foi dito aqui, penso que pelo Pedro, que nós não podemos nunca separar a morte de Jesus da ressurreição. Claro. Logo, quando celebramos a morte de Jesus na Santa Ceia, implicitamente estamos celebrando também a ressurreição. Não é necessário criar-lhe um dia para celebrar a ressurreição. Isto é uma desculpa a posteriori. Exatamente. Aliás, Ruben, já agora permite-me, portanto, exatamente seguindo a linha de raciocínio que estamos aqui agora a explorar, parece bastante evidente que mesmo que muitas vezes Jesus não mencione diretamente o sábado, ele fala do conjunto dos mandamentos no qual o sábado está inserido. Portanto, estamos a falar dos 10 mandamentos, o 4º mandamento que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E ele, ao falar dos mandamentos, ele, além de mostrar que são válidos, ele dá relevância e aprofunda inclusivamente o próprio conhecimento dos mandamentos, como por exemplo, quando fala do adultério, atenção, quando olhares para uma mulher de uma certa forma, já estás a quebrar o mandamento. Portanto, ele não diz que está anulado, mas dá relevância e aprofunda exatamente o valor do próprio mandamento, não é isso, Ruben? Certamente. Quando Jesus tenta explicar ou falar, quando há uma intervenção de Jesus a respeito dos mandamentos, é sempre para ampliar o conhecimento ou fazê-los chegar à conclusão daquilo que é essencial. Sem dúvida. Isso acontece com as cartas de divórcio e com o adultério, em que Jesus amplia o conhecimento a respeito, mesmo ao nível do equiparar o homem à mulher. Eu lembro-me agora, por exemplo, quando os fariseus perguntam a respeito das cartas de divórcio, não é? Aquilo que Moisés nos disse para fazer. E falam já numa perspectiva de mulheres inferiores e homens superiores. E Jesus o que faz é dizer, por exemplo, ouviste o que foi dito, não é? Ou melhor, lembram-se que aquele que os fez homem e mulher. Exatamente. Ou seja, logo à partida recupera a questão da mulher. E outros mandamentos. E o sábado era mais um deles. Porquê? Porque aquilo que acontece é, mais uma vez, os judeus desenvolveram leis protetórias aos mandamentos e focaram-se nessas leis protetórias. Exatamente. E Jesus, mesmo no sábado, teve que ajudar a entender como é que se deve viver o sábado. E vai pegar um pouco na essência de Isaías, que diz basicamente o sábado não é do interesse humano. Claro. O sábado é de interesse relacional de nós para com Deus. Sem dúvida. E obviamente que quando nós fazemos o bem ao próximo, que Muito é em bem. causa aquilo das curas ao sábado, etc., estamos a pôr em prática a essência dos mandamentos, que é o amor. Exatamente. É o centro de tudo. É o centro. É o polo que atrai tudo. Muito bem, meus caros, muito obrigado. A discussão está ótima. Vou apenas dirigir-me rapidamente ao nosso auditório que nos segue. Como sabe, nesta temporada temos estado a oferecer este guia de estudo. Hoje, ainda neste último episódio, estamos a oferecer este manual, A Origem de Tudo. Um manual extraordinário que tem respostas bíblicas, obviamente, de Bíblia aberta, sobre todas estas questões que nós temos aqui, a origem da palavra, a origem do mal, a origem do universo, para aqueles que gostam mais da área científica. Pois bem, não vai querer perder então este guia de estudo que estamos a oferecer. A pergunta é, como sempre, como é que pode obter então este guia de estudo? Basta ligar então para a linha do número 933-939291, tome nota, 933-939291, e
e podem então solicitar o envio deste manual, deste guia de estudo, A Origem de Tudo. Não vai querer perder, de facto, as muitas informações, a bênção que este manual, de facto, vai representar para si, para a sua família, para os seus, para encontrar respostas, de facto, se calhar, a perguntas que não tivemos a oportunidade de responder aqui, mas que, sem dúvida, vai encontrar, então, neste guia de estudo. Muito bem, meus caros, vamos, então, avançar, então, para as últimas questões, então, desta temporada sobre o Evangelho de Marcos, não é verdade? Vou já começar pela Hortelinda, porque, na verdade, eu gostaria de ler aqui alguns textos. Nós vamos encontrar, portanto, em 1 de Coríntios, porque é impossível falar, portanto, do tema da ressurreição de Jesus sem pensar naquilo que o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto. Vamos ler rapidamente, então, em 1 de Coríntios, no capítulo 15, do verso 12 ao 14, para começarmos. Então, 1 de Coríntios, para lá para casa, aqueles que nos seguem, que querem ver na vossa Bíblia, portanto, estamos em 1 de Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 12 até ao verso 14, onde nos diz o seguinte: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Se saltarmos um bocadinho adiante, portanto, a partir do verso 16 ao 19, diz-nos então, continuando o apóstolo Paulo, dizendo que, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis dos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Verso 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Hortelinda, podemos então dizer que a ressurreição de Jesus acaba por ser o fundamento da doutrina da ressurreição dos mortos. Exatamente, e o fundamento da nossa fé cristã, não é? Porque se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é morta. Claro. Logo, a ressurreição é o fundamento da nossa fé cristã. O primeiro ensino destes textos, que é muito importante e que é muito claro, tem que ver com a antropologia bíblica, não é? Ele afirma a unidade intrínseca do ser humano. Portanto, o ser humano é um corpo animado de um espírito manifestando-se nas várias áreas, portanto, da vida, não é? Da relação com o meio, que é a alma, é o ser humano em relação. Vemos bem que para Paulo ele não consegue conceber a existência humana sem corpo, porque para ele, se Cristo não ressuscitou, então Cristo está morto. Ou seja, sem a ressurreição não há Cristo. Então logo é vã a nossa fé. Ele não concebe que Cristo pudesse ter tornado-se uma alma desencarnada que está realmente viva algures. Portanto, o que ele diz é o que a Bíblia diz também, não é? O corpo o homem não tem um corpo. O homem Exato. É realmente um corpo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é porque realmente Jesus não pode estar noutro lugar. Está morto e, portanto, a nossa fé é vã. Logo, este ensino religioso praticamente universal de que na morte a alma se separa do corpo e enquanto o corpo vai para a terra, a alma se desprende e vai, portanto, ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, ou para o espaço astral, enfim, há muitos lugares de destino para estas filosofias, mas biblicamente ela é completamente descartada. Quando a pessoa morre, ela fica morta e só pode voltar à vida através de uma ressurreição. Por isso é que este capítulo 15 que tu referiste aqui é um verdadeiro tratado sobre o que é a morte. Exato. E aqui a morte é a cessação da vida, total e absoluta. Ou seja, a morte não é a passagem para uma outra forma de vida. A morte é a cessação da vida. E só pela ressurreição é que poderemos voltar à vida. De alguma maneira, estes textos corroboram aquilo que Deus disse no princípio a Adão, não é? No dia em que desobedeceres, certamente morrerás. E é uma morte real, não é uma morte fictícia ou uma passagem, Exatamente. Portanto, para qualquer outro tipo de existência e de vida. É muito interessante este brado de vitória que o apóstolo dá aqui na primeira epístola, no capítulo que nós lemos, não é? Mas agora o versículo 20 a 23, ele diz, mas agora Cristo ressuscitou. Ou seja, não tenham dúvidas sobre isto. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos
veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem, de Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. E este é um verdadeiro brado de vitória, a vitória de Cristo sobre a morte. Sem dúvida. E é um brado que tem vindo através dos séculos e chega até nós. E lembro aqui uma frase que eu gosto de um homem que se chamou Raul Folro, que foi chamado pai dos leprosos. Ele dizia: desde a Páscoa sabemos que a morte não mata mais. Amém. Eu acho bonita esta expressão. Não mata mais, não porque a morte não seja uma realidade, não, ela é mesmo uma realidade, Sem dúvida. mas ela não mata mais porque não é definitiva. Claro. Alguém tem a última palavra sobre ela, e essa pessoa que tem a última palavra é Cristo, porque ressuscitou dos mortos. É isso que Jesus diz lá no livro do Apocalipse. Eu sou aquele que estive morto, não é? Mas estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e da sepultura. Ele tem a última palavra sobre a morte, mas essa palavra é a ressurreição e não uma vida vivida incorpórea, não é? Incorpórea. De forma que na morte nós costumamos dizer há um antes e um depois de Cristo, não é? Antes de Cristo era morte, depois de Cristo é sono. Antes de Cristo dizia-se morrer. Depois de Cristo diz-se adormecer. E o adormecer implica um despertar. Claro. E esse despertar, como diz aqui a primeira epístola aos Coríntios, será na vinda de Jesus. Cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Ele já ressuscitou. E depois os que lhe pertencem, na sua vinda. Quando ele voltar, haverá esse despertar, essa vitória sobre a morte. Sem dúvida. E essa é a grande esperança que nós temos, sem dúvida nenhuma, para nós, se calhar para os nossos ouvintes, neste momento que estão, se calhar, a passar algum momento difícil. Eis aqui a resposta está em Cristo Jesus, sem dúvida nenhuma, na verdade. Sem dúvida. Muito bem, eu vou passar novamente aqui ao Ruben, porque eu vou pedir para que tu possas ajudar-nos, portanto, aqui com esta questão. Portanto, porque apesar deste maravilhoso acontecimento e dos testemunhos daqueles que viram Jesus, não é verdade, após a sua ressurreição, a verdade é que os discípulos nem todos acreditaram. Alguns tiveram algumas dúvidas, até nos lembramos de forma corrente, portanto, de Tomé, que duvidou até ao final, e depois finalmente ouvir aquela expressão de Jesus, que quando Jesus diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Ora bem, nós vamos ler aqui, portanto, 2 exemplos rapidamente, portanto, no Evangelho de Marcos, onde mais, no capítulo 16, dos versos 9 ao 13, volto a dizer, portanto, Marcos, capítulo 16, dos versos 9 ao 13, diz-nos o seguinte: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro Maria Madalena, da qual expelira 7 demónios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Verso 11, estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Verso 12, depois disto manifestou-se de outra forma 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Ruben, é um bocadinho estranho encontrar esta dicotomia, na verdade, de atitudes, uns que não acreditam e tudo mais, mas têm testemunho da ressurreição de Jesus. Ruben, num tempo como aquele que estamos a viver, onde existe tanta incredulidade, como aquilo que nós vivemos hoje, é difícil as pessoas demonstrarem confiança naquilo que nesta mensagem redentora da parte de Jesus. O que é que podemos fazer para tornar a fé algo que seja credível, aceitável e que motive interesse por parte das pessoas? Olha, é interessante ver aqui este relato de Marcos, porque ele faz aqui uma espécie de sequência repetitiva, em que basicamente a essência deste relato é incredulidade. Porque basicamente todos foram incrédulos. Nós temos Maria Madalena logo ao início, que noutro episódio, no mesmo episódio, mas noutro evangelho sim. Paralelo, percebemos que ela confundiu Jesus com um jardineiro, não é? Só posteriormente é que o reconheceu, não é? Mas é interessante que há sempre um encontro. Há a incredulidade e há um encontro. E todos eles partiram desta fase da incredulidade. Depois vemos que ela vai falar aos discípulos, eles não acreditam e vão ver pelos próprios olhos, não é? Até fazem uma corrida entre dois a ver quem chega primeiro. Tiago, era João e Pedro. João e Pedro. João chegou mais rápido, porque era mais novo. Depois vemos aqui também referência a outro episódio que é relatado depois no Evangelho de Lucas, entre Cleopas e
e outro discípulo, que não estão presentes nos 12, aqui 11 discípulos, mas mais uma vez eles já estavam até a virar costas ao Evangelho. Exatamente. E estavam a ir para as suas vidas anteriores, para Emaús, neste caso, e há outro encontro com Cristo. Depois eles mesmos, que tinham voltado para as suas casas, voltam para de onde tinham regressado, falam aos discípulos, não estavam a acreditar também, até que Jesus depois vai aparecendo e tem algumas aparições e revelações, não só a eles, mas também a outros, e vemos que há sempre aquilo que desliga a incredulidade é um encontro novo com Cristo. Agora, aquilo que nós temos que perceber é que nós, por defeito, nós somos incrédulos. Porque no tempo em que realmente não havia nenhum obstáculo, não havia uma barreira à glória de Deus, todos nós estávamos num estado de perfeição em que todos tinham ou melhor, o Espírito Santo estava de pleno acesso às mentes de cada um. Éramos perfeitos espiritualmente também. Mas a partir do momento em que há essa quebra, esse desligar, esse virar costas a Deus, basicamente é-nos difícil acreditar. Mas é preciso acreditar para agradar a Deus. E a própria Bíblia nos diz, em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, a tua pergunta que tu fizeste, de como é que nós vamos fazer com que possa haver menos incredulidade nestes tempos em que, sobretudo na Europa, em que nós passamos por vários fenómenos sociais e culturais, até racionalismo, humanismo, relativismo, a mentalidade europeia rejeita tudo o que é de procedência divina, ao contrário de outras regiões que ainda são pró-religiosas. Sim. E é difícil. Agora, da mesma forma como Maria Madalena deixou a incredulidade e passou a acreditar, da mesma forma que os discípulos assim o fizeram, estes dois discípulos que estavam a virar costas ao Evangelho, é Tomé, inclusive, que teria que ver para acreditar, é a questão do encontro. Agora, a única forma de nós conseguirmos realmente tornar a fé algo credível para as pessoas que nos rodeiam e motivar o interesse nelas por Jesus é precisamente fazer com que elas possam ter um encontro com Cristo. Como é que nós fazemos isto? É pregar o Evangelho. Mas não é somente por palavras. Pois. É por tudo. É da forma como eu sorrio, é da forma como eu me comunico, é da forma como eu me manifesto, da forma como eu interajo com as pessoas, com a família, com os colegas de trabalho, etc. Ou seja, a minha vida como crente, porque é interessante que há aqui uma sequência que é incredulidade, encontro, missão. É a mesma coisa connosco. Se nós já passamos a fase da incredulidade e passamos pela fase do encontro, é natural que nós queiramos anunciar a toda a gente que Jesus é ressurreto, que Jesus é Salvador, que quer salvar a toda a humanidade da morte condenatória. Portanto, agora há muitas formas de levar Jesus às pessoas. Agora, a forma mais eficiente é eu viver o Evangelho, porque quer queiramos, quer não, nós somos influenciados, mas também influenciamos. E tem muito mais poder eu falar de Jesus vivendo esse mesmo Evangelho do que preferir somente meras palavras que não têm poder. É interessante que há naquela fase da patrística, os pais da Igreja cristã, que diz que nós devemos pregar o Evangelho em todo o tempo e, se for preciso, usar palavras. E isto tem um poder incrível, esta frase, porque às vezes não é preciso falar para levar Jesus às pessoas. Sem dúvida. Nós somos muito aquilo que nós mostramos logo, não é verdade? É através da nossa aparência e da nossa forma de estar. Na verdade, como tu disseste muito bem, há muito que nós transmitimos, se calhar, como
mais peso do que um sermão pregado a partir de um púlpito, não é verdade, Ruben? Certamente. Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Pedro, o Evangelho de Marcos, que estudámos ao longo, portanto, destes últimos 3 meses, não é verdade? E já agora aproveito a dizer, foi um privilégio estar aqui a estudar convosco este Evangelho. Termina, e vai terminar aqui, portanto, com um apelo para ir a todo o mundo pregar o Evangelho. Na verdade, o Ruben já nos ajudou a compreender e ver estas diferentes dimensões do que significa pregar a mensagem. Mas no final de um estudo completo deste livro, a minha pergunta é: qual é, afinal, o que é que afinal o Evangelho de Jesus nos pede para proclamar? Verdade. O Evangelho é este termo, não é, que se tornou quase como uma imagem de marca, não é, do que é a fé cristã. O Evangelho foi aquilo que Jesus, aliás, logo no início deste Evangelho, que também assim lhe chamamos, e por alguma razão chamamos a estes livros Evangelhos. Exatamente. Neste Evangelho de Marcos, ele precisamente abre praticamente com essa ideia de que Jesus começou o seu ministério com uma proclamação. Não é? E diz que proclamar o Evangelho. O que quer dizer que nós identificamos o que é o Evangelho a partir dessa proclamação que Jesus fez. E essa proclamação qual foi? O reino de Deus é chegado a vós. É por isso que a pergunta, o que é o Evangelho? Estas são das perguntas mais difíceis, que são aquelas que, em princípio, uma palavra, uma ideia será suficiente, mas a densidade do conhecimento que está em causa torna muito difícil conseguir resumi-la, não é? Jesus é que era o mestre a fazer isso, aliás, de conseguir dizer em palavras muito simples, não é? As grandes verdades do universo e da fé. A nós é-nos um pouco mais difícil de discernir e de conseguir formular as coisas desta forma. O Evangelho foi manifestado em Jesus, isso é seguro, por isso é que a ideia de que o reino de Deus é chegado, não é? Ou está próximo, mostra que há uma conexão total entre quem é Jesus e a natureza do reino de Deus. O Evangelho é o amor de Deus manifestado em Jesus. Se eu pudesse escolher talvez uma única frase, seria assim. Claro que podemos estender, explorar um pouco mais, mas o amor de Deus é a essência da mensagem que tem que ser proclamada, é a essência da mensagem que transforma. O amor de Deus é, na verdade, a essência do universo. A força criadora de Deus nasce do seu amor, porque Deus é o único ser que vive bem sozinho. E vive bem porquê? Porque existe por si mesmo. Deus não precisa de nada mais a existir. Ao contrário de todos os seres. A natureza específica dos seres criados é que não conseguem sobreviver por si mesmos. É por isso que a própria existência da vida e todas as coisas é uma proclamação permanente. É uma proclamação de que as coisas existem porque algo lhes deu origem e elas, para que existam, precisam de um conjunto de condições. Todos os seres vivos têm que ter um conjunto de condições. Aliás, até os seres não vivos. Ou seja, até quando se olha para o universo, percebe-se que os planetas, os sistemas todos, as galáxias, têm que ter um conjunto de condições que são pré-requisitos para que seja possível aquelas coisas existirem. E a vida, então, por força ainda maior, existe porque um conjunto de condições foram criadas para elas existirem. Deus é o único ser em todo o universo que existe sem que condições pré a sua existência existam. Ele existe por si mesmo. O que quer dizer que isto é, de uma perspectiva quase física, racional, ajuda-nos a compreender que só há uma explicação para a existência de todas as coisas. O amor. Ou seja, Deus quis. O amor de Deus é a vontade de Deus em que o outro exista. Por isso é que podemos dizer que Deus é o altruísmo por excelência. Exato. Puro. Porque Deus o altruísmo como sabemos, por definição, é a centralidade que eu coloco no outro. Por isso a alteridade é a compreensão que eu tenho de que o outro existe. Isso é a alteridade.
As crianças, por exemplo, com o tempo é que têm percepção da alteridade. Nos primeiros dias da sua vida, eles nem conseguem compreender bem essa ideia de que o outro existe. Exato. Depois chegam a um ponto em que percebem a noção de alteridade. Ok, eu existo, mas o outro também existe. E a partir de um certo ponto, o que esperamos é que a educação a uma criança torne, primeiro, de um ser completamente egoísta, no sentido que ela só se vê e só se compreende a si próprio, depois compreende o outro, mas o supremo da condição humana é eu passar a ser altruísta. É eu quero o outro, eu quero o bem do outro, eu existo para o outro. Vou fazer aqui esta reflexão para chegar a um ponto, para tentar explicar por um outro caminho a ideia de que o amor de Deus é profundamente altruísta, porque Ele não apenas tem noção de que o outro existe, Ele criou o outro. Ele quis criá-lo. Nós existimos porque Deus quis. Nós somos porque Deus é. Nós respiramos porque Ele nos soprou respiração. O amor de Deus, por isso, é a essência de toda a sua ação. Quando Deus se manifesta na carne em Jesus Cristo, é o seu amor tornado numa coisa palpável e visível. O Evangelho, portanto, é o quê? É o amor de Deus que se tornou real, pessoa, em Jesus Cristo. E Jesus fez isso para que fosse possível voltar a ter aquele tipo de intimidade e relação com Ele que nós perdemos. Portanto, o Evangelho é amor de uma ponta à outra. O amor de Deus é que permitiu que nós existíssemos sequer como seres. O amor de Deus é que permitiu que Deus tomasse a forma humana. E tudo isso aconteceu porque Deus nos quer na sua presença. Lembremos daquelas promessas de Jesus aos discípulos e a todos os crentes, não é? Dizendo que eu virei outra vez. E nunca está dissociada a ideia de eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É aquela ideia de intimidade. Deus quer-nos na sua presença. O Apocalipse fala daquela grande mesa que será aberta como uma grande ceia, não é? Onde todos os remidos são chamados. Ou seja, Deus quer-nos na sua mesa. Certo. Deus quer-nos na sua proximidade, porque foi para isso que fomos criados. Ora, Jesus Cristo é essa ponte de proximidade. Como nós nos afastamos de tal modo de Deus, criando um fosso gigantesco, Ele teve que ultrapassar esse fosso aproximando-se. Então, nós pertencemos ao lugar onde Deus está. Lá é que é o nosso lugar. Estar perto de Deus, ser íntimo de Deus, é o nosso lugar. Como nós nos afastamos desse lugar, Jesus veio como que esticando-se. É a flexibilidade do amor de Deus. Por isso que para mim, uma das mais belas expressões dos Evangelhos é precisamente na ceia, quando Jesus diz que, estando Jesus com eles, amou-os até ao fim. Uma tradução inglesa, não é? Uma tradução contemporânea, mas inglesa, portanto eu vou traduzir do inglês diretamente, traduz essa expressão dizendo assim: Jesus mostrou-lhes a toda a extensão do seu amor. Eu gosto muito desta ideia de extensão, porque o amor de Deus é elástico. Ou seja, Ele já nos amou ao nos criar, mas não foi suficiente. Nós começámos a afastar. Vai onde estamos. Vai onde estamos. Então o amor de Deus estica, estende-se. Então a essência do Evangelho é o amor de Deus esticado. Vai-se estendendo até o ponto de que alguns digam: isto é amor. Então se deixem levar, não é? Pela extensão desse amor. Isso é o Evangelho de que Marcos ensinou. E numa perspectiva humana, Pedro, quando nós pensamos que não pode alongar-se mais, pois lá está o amor de Deus ainda a chegar e a alcançar, ou nós pensamos que não vai mais longe, não é verdade? Meus caros, foi extraordinário estudar convosco. E penso que terminamos de facto com esta ideia de que o Evangelho é uma resposta de amor da parte de Deus que suscita amor àqueles que o aceitam na sua vida. É por isso que a resposta de obediência que Deus nos pede tem que ser também motivada pelo amor, porque afinal de contas a principal resposta que Ele nos deu é uma que está bem sumarizada nas palavras de Jesus, quando Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha
a vida eterna. Meus caros, eu quero terminar dando a palavra à nossa caríssima pastora Ortelinda Gal, que nos acompanhou durante esta temporada, não é verdade? Não vai fazer parte do comitê ou dos comentadores residentes do nosso programa na próxima temporada, mas vai nos visitar certamente, não é verdade? E queria lhe pedir então para ter um último comentário em relação àquilo que nós estudámos hoje e também, se calhar, em relação a estes 3 meses que nós estudámos juntos. Sim, particularmente em relação ao estudo de Marcos e desta última semana, Sim. em que nós vemos a interferência, o agir de tantos personagens, uns por, outros contra, mais contra do que por. Correto. Vemos como os homens vão, e as mulheres também, vão escrevendo a sua história, não é? E vemos que por cima da história que nós escrevemos, Deus vai escrevendo outra história, que é a sua história e que finalmente não é outra coisa senão a história da salvação, que é a revelação deste amor de que falava realmente o Pedro. E a história que Deus escreve para connosco é a história do seu amor por nós. E isto é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia deste amor. Não é? Este amor que Deus dá, mas como o próprio Marcos termina o seu Evangelho dizendo de levar o Evangelho e quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer que este amor de Deus, por grande, transcendente, incompreensível, imensurável, que nós sabemos que é, ele se perderá. Se o ser humano não o acolher, se o ser humano não o aceitar, se o ser humano não se abrir, se o ser humano não crer. A palavra crer, eu gosto muito de um tradutor que foi André Chouraqui, ele traduz a palavra crer por adesão. Sim. E os discípulos por adeptos. Adesão é aderir, é colar-se, é fazer corpo com. Exatamente. E então o desafio que o Evangelho nos dá é este mesmo. Exato. Aqui está a proposta de amor de Deus. Mas ela se perderá se tu não fizeres corpo com ela. Se tu não te entregares, não a aceitares como o melhor dom, o dom por excelência, que é o dom de Deus. Cabe-nos a nós. Ouvintes, que os nossos telespectadores acolham este Evangelho na sua vida e que ele os possa fazer realmente filhos de Deus. Cabe-nos agora dar essa resposta, não é, positiva a esse apelo. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Relembro mais uma vez lá para casa, aqueles que nos seguem, que temos ainda este manual para ser oferecido, temos vindo a oferecê-lo durante esta temporada, a origem de tudo. Não vai querer perder, de facto, esta oportunidade ainda de receber este manual que estamos a oferecer. É pelo preço que ninguém pode negar, é gratuito e para isso basta então contactar-nos através da linha do número 933-939291. Tome nota, 933-939291. Pode usar também esse número de telefone para enviar-nos uma mensagem com uma pergunta, um esclarecimento que nós não tivemos a oportunidade de esclarecer aqui. Esteja à vontade, nós queremos de facto ser aqueles que ajudam de facto através da Bíblia Aberta a responder às suas questões. Muito obrigado mais uma vez por nos ter seguido durante esta temporada em que estudamos o Evangelho de Marcos. Na próxima temporada vamos ter um novo tema que será em breve apresentado, também não vai querer perder, mas agradecemos a sua fidelidade em nos seguir. Por isso, os nossos votos é que Deus o abençoe e que continue com a Bíblia Aberta, sempre à procura das respostas de Deus. Até breve.